Shalom, bem-vindo ao Minutos de Techuvá. Essa é a parte 2 do vídeo O Fim do Sacerdócio Araônico. Martinho Lutero, quando ele fez o movimento protestante, ele quis fazer modificações, como a Igreja Católica fez ao escolher quais livros deveriam compor o cânon sagrado e quais deveriam ficar fora. E ele sugeriu Hebreus, Tiago, Epístola de João, Epístola de Judas, Apocalipse ficasse fora. Ele discordava porque ia contra a visão teológica que ele tinha das Escrituras Sagradas. Em especial, ele dizia que a epístola ou que a carta aos Hebreus era a carta de palha. Por quê? Ele não conseguia entender o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele inicia-se no Jardim do Éden, a partir do momento em que o homem cai. É feito um sacrifício e inicia-se então o processo desse sacerdócio. Não há muitos detalhes, mas nós vamos perceber que existe ali alguns princípios que são mantidos pela aquelas pessoas que eram da linhagem da mulher. Nós vemos que o sétimo dia está em Gênesis 2:2. Nós vemos que Caim e Abel sabiam que tinham que ofertar e que tinham que ser primícias. Nós sabemos que Noé sabia distinguir entre animais puros e impuros. Nós sabemos que Abraão sabia sobre o dízimo e reconheceu o sacerdote de Melquisedeque como sendo um sacerdote de Deus. Nós sabemos que o seu neto Jacó também sabia da questão dos dízimos. Eles não praticavam o que as nações pagãs praticavam, ou seja, eles já tinham princípios. E esses princípios são fundamentais para nós entendermos também o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque depois do Calvário. Em Hebreus explica nitidamente sobre esse sacerdócio. E ali é claro ao afirmar que aquele sacerdócio antigo perdeu o seu valor, cumpriu o seu propósito. E o seu propósito estava justamente no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ressuscitar, Yeshua, ao subir ao Pai, ele como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai estar à direita do Pai. Hoje nós não matamos mais animais e nem oferecemos o seu sangue para perdão. O sangue de Yeshua está suficiente para toda a humanidade. E quando você ora a Deus e pede perdão dos seus pecados em nome de Yeshua, Yeshua apresenta ao Pai o seu sacrifício e o seu pedido de perdão é aceito. E Hebreus especifica exatamente como aconteceu essa transição. Em Hebreus 4:4 ainda fala do sétimo dia, que por desobediência muitos deixaram de observar o sétimo dia. E nós vamos ver também que outros profetas falam das festas bíblicas que apontavam para a primeira vinda do Messias e apontam para a segunda vinda. E quais são essas festas? Pães ázimos. Pães ázimos fala da tirada do pecado do meio do povo. Depois nós temos Shavuot ou Pentecostes. Pentecostes fala do recebimento do Ruach Kodesh, do Espírito Santo. Depois nós temos trombetas, que anuncia as 7 últimas pragas e anuncia a vinda do Messias. Depois nós temos tabernáculo, que anuncia o milênio. Se você vai em Zacarias, nós vamos ver lá aqui em Zacarias 14, ele vai falar exatamente que as nações que vieram contra Jerusalém na guerra do Armagedon, essas nações vão ter que subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, senão não virá sobre eles as bênçãos. Isaías 66:23 fala da lua nova e do sábado. Ali está falando sobre o milênio. Ali está falando que as nações deverão ir celebrar a festa da lua nova e ao sábado celebrar o dia sagrado.
Então nós vemos que esses princípios fundamentais se encontram ali. Nós vamos antes do Sinai, antes do nascimento do sacerdócio araônico, e vamos ver quais outros princípios que foram estabelecidos. Um deles é a questão alimentar. Noé conhecia, Noé não era israelita, Noé não era judeu, porém ele não comia alimentos impuros. Então essas festas são fundamentais para que elas permaneçam dentro desse sacerdócio. Quando Yeshua voltar e estabelecer o reino milenar, nós vamos ter o 7º dia para observar, a lua nova para marcar o início do mês e a festa dos tabernáculos. As demais festas cumpriram seu propósito. Então hoje nós vivemos, num período do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos aí nos nossos vídeos alguns vídeos que falam sobre a farsa da novilha vermelha, a farsa do terceiro templo. Tudo isso é fantasia. Aqueles que querem reconstruir o templo, eles negam o sacrifício de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua já pagou o preço. O templo era apenas um símbolo, um antitipo, mas Yeshua já cumpriu. Não haverá mais nenhum templo. E em Apocalipse diz o seguinte, lá não vi o templo. Por quê? Porque o Senhor é o templo. E as próprias Escrituras diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, porque Ele habita em nosso coração. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Deus vivo. Por isso, não vá atrás dessas fantasias teológicas que nós temos por aí, de pessoas querendo likes nos canais de YouTube, querendo que você compre livros, gastando seu dinheiro, como Yeshua diz, por que você gasta o seu dinheiro que não é pão? De graça dai e de graça recebei. Se você seguir os nossos vídeos, são vídeos simples, vídeos de uma pessoa que tem um coração voltado para as coisas sagradas. Se você assistir esses vídeos, você vai entender e compreender o plano da salvação. O terceiro vídeo, a terceira parte dessa série de vídeos, eu vou falar sobre o milênio. Se você gostou desse vídeo, se não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, coloque seu comentário e comente. Isso é muito importante para que o canal possa crescer, para que possamos alcançar mais vidas. Porém, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Peça as opiniões para o seu líder religioso, para os seus irmãos, para que mais pessoas possam ter conhecimento desta visão. Shalom, shalom.